Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo da nossa série de revisão de conceitos de matemática fundamental. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre expressões numéricas, conceitos bem básicos de matemática e sobre a ordem de execução de expressões numéricas, que é uma coisa fundamental para o desenvolvimento de toda a matemática do ensino fundamental e do ensino médio. Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai falar sobre números. Números podem ser positivos, negativos e o zero, que é um número neutro, não é nem positivo nem negativo. Na reta orientada, a gente tem normalmente o zero como referência, que é um número neutro, e aí à direita do zero a gente tem os números positivos e à esquerda do zero a gente tem os números negativos. E aí, quando a gente tem uma operação para fazer com esses números, as operações de adição e subtração, elas são relativamente simples, pelo menos do ponto de vista intuitivo. Então, um exemplo, se eu vou fazer uma conta de menos 3 menos 2, o que a gente faz aqui? A gente olha para o valor absoluto dos números. O que é o valor absoluto? O valor absoluto é um número sem o sinal, sem considerar se ele é positivo ou negativo. Ou, no caso aí, o 3 e o 2. A gente soma os dois têm o mesmo sinal, dá 5, e a gente mantém o sinal que é comum aos dois números, que é o negativo. Então, o resultado disso aqui é menos 5. Se eu tenho, por exemplo, 3 menos 2. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, a gente faz isso direto, né? A gente faz 3 menos 2 igual a 1, é bem intuitivo para todo mundo. O que eu estou fazendo? Estou pegando o valor absoluto dos dois números, 3 e o 2, eu estou subtraindo um do outro, porque eles têm sinais opostos, sinais contrários, uma positivo e outra negativa, e estou mantendo o sinal do que tem maior valor absoluto, que no caso é o 3, é positivo. Então isso aqui dá mais 1. Se fosse ao contrário, se eu tivesse menos 3 mais 2, eu faria a mesma coisa, só que daria menos 1. E assim por diante. Quando eu somo dois números positivos, mais fácil. 3 mais 2, 5, não tem dúvida nenhuma. Surge aí, às vezes, alguma dúvida na hora de fazer uma operação de multiplicação ou de divisão. E a gente tem regras específicas. Duas delas a gente consegue entender intuitivamente, mas tem uma que é um pouquinho mais contraintuitiva. Então, no caso aí de regras de multiplicação e divisão, o que vale para a gente é isso aí, ó. Positivo com negativo, seja o produto ou divisão, dá negativo. Positivo com positivo, mantém o positivo. Agora, negativo com negativo, dá positivo, o que é um pouquinho contraintuitivo, né? A princípio, a gente podia supor que, bom, tem dois números negativos, estou multiplicando os dois ou dividindo os dois, e eu vou encontrar um resultado negativo. Mas não é assim. O resultado é positivo e a gente não pode esquecer disso. Então, vamos lá, vamos só entender rapidamente, ou relembrar rapidamente isso aí. Ó. Imagina, no primeiro caso aí, positivo vezes negativo. Imagina que eu tenho uma dívida no banco. Eu devo 3 mil reais ao banco, então eu tenho um saldo negativo de menos 3 mil reais, ok? Beleza. Aí o banco me aplica uma multa qualquer nesse saldo que dobra a minha dívida, então eu passo a dever o dobro. Então eu multiplico essa dívida por 2. Então repara aí, um primeiro número negativo, o segundo positivo. Então o resultado tem que ser negativo. Faz sentido? Faz. Por quê? Eu estou dobrando uma dívida, ou seja, eu estou dobrando um saldo negativo de 3 mil reais, ou seja, menos 3 mil reais, eu estou dobrando esse saldo, vira menos 6 mil reais. É fácil de entender intuitivamente, né? No segundo caso, positivo, um positivo dando positivo. Aqui eu tenho a mesma coisa, né? Vou escrever assim para ficar bem claro. Se eu tenho 3 barras de chocolate, eu ganho mais 3 barras, ou seja, eu dobro o número de barras de chocolate que eu tenho, multiplico por 2 o número de barras de chocolate, eu passo a ter 6 barras. Eu vou botar também assim para ficar bem claro. 6 barras de chocolate. Então eu tenho 3 barras de chocolate, que é o número positivo. Eu dobro, multiplico por 2, que é o número positivo, e acho 6 barras de chocolate. Mesma coisa se eu estivesse dividindo, né? Eu tenho 6 barras de chocolate. Vou dividir com você. Eu vou dividir por 2, vou te dar 3 barras, vou ficar com 3 barras. Dividindo por 2, eu acho 3, que é o número positivo. É a quantidade de barras de chocolate que eu vou ficar. Beleza. Agora, quando é negativo com negativo. Repara que não é muito intuitivo, né? Se eu tenho um saldo bancário negativo de 3 mil reais, e aí eu vou multiplicar ele por menos 2, o que seria isso aqui, né? O que significa isso? O que significa multiplicar um número negativo por outro número negativo? É difícil encontrar uma intuição assim no mundo real. O que a gente consegue fazer é um exemplozinho matemático que ajuda a entender por que o produto de dois números negativos dá um número positivo, que é o que eu vou fazer ó, aqui embaixo. Repara só, eu vou tomar essa continha aí, ó, menos 3 vezes menos 2. E eu vou somar com outra que é parecida lá, a primeira, mas a gente sabe o valor, que é menos 3 multiplicado por 2. Isso aqui vai ser igual
Aqui o que eu vou fazer? Vou botar o menos 3 em evidência. Então, menos 3 em evidência. E aí eu vou ter o menos 2 da primeira parcela aqui, mais o 2 da segunda parcela. Isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes 0, que é igual a 0. Agora vamos lá. O que eu tenho aqui então é menos 3 vezes menos 2, mais menos 3 vezes 2, dando 0. E eu vou reescrever aqui embaixo. Ó. Menos 3 vezes menos 2, que é o que eu quero saber, eu não sei quanto vale isso. Eu estou fingindo que eu não sei quanto vale, mais o resultado de menos 3 vezes 2. Mas esse eu conheço, está lá no primeiro item ali, positivo vezes negativo, menos 3 vezes menos 2 dá menos 6. Eu estou dizendo que isso aqui, eu mostrei para você que isso aqui é igual a 0. Então, olha só, o que vai acontecer? Esse cara aqui, obrigatoriamente, tem que ser igual a mais 6, para que, somando o menos 6, dê o 0, que a gente já viu que é o resultado dessa operação aqui. Então é isso aí. Eu tenho um exemplo, não é uma demonstração matemática, mas é um exemplo que mostra, que ajuda a gente a entender por que o produto de dois números negativos tem que ser um número positivo. Mas o mais importante aí é a gente não esquecer essa regrinha para a gente poder usar na hora de resolver as nossas expressões matemáticas. Então, vamos lá. Expressão numérica é uma expressão matemática composta por números e símbolos matemáticos, indicando operações a serem feitas com esses números para encontrar um resultado. As expressões algébricas são a mesma coisa, só que elas têm letras ali no meio representando números. Então, um conjunto de números, letras representando números e símbolos matemáticos indicando operações a serem feitas com esses números. Genericamente, a gente pode se referir a todas elas como sendo expressões algébricas. Peguei um exemplo aí de uma fórmula de matemática financeira, que a gente vai estudar lá no módulo de matemática financeira, que é a fórmula do montante P, abre parênteses, 1 mais I barra 100, fecha parênteses elevado a N. Os parênteses significam uma ordem de agrupamento para a gente executar as operações que a gente vai ver logo aqui abaixo. O P significa um valor, o I significa um valor em percentual, nesse caso, a barra significa dividido e o Nzinho, pequenininho lá em cima, significa um expoente. Então, se eu fosse substituir por números, um exemplo seria o seguinte, ó, 100 seria o meu capital, o meu valor principal, multiplicado por 1 mais 8% durante 2 períodos. Suponha aqui, ó, o P, meu capital, de R$100. O I é a minha taxa de juros para aplicação, 8% ao mês, vamos supor. E o N seria igual a 2, no caso, 2 meses. São 2 períodos. Se a taxa está ao mês, os períodos têm que estar ao mês também. Então, por que eu faço isso? Por que eu boto letras ali? Só para complicar? Não é para complicar, não. É para você generalizar uma expressão matemática. Então, como eu vou usar isso muitas vezes, com valores diferentes, com P's diferentes, com taxas de juros diferentes, com períodos diferentes, eu crio uma fórmula que a gente memoriza a fórmula e depois, para qualquer valor que a gente tiver, a gente só substitui as letras pelos números corretos e a gente consegue fazer o cálculo em qualquer situação. Então, para isso que existem essas expressões algébricas. Não é só para complicar a nossa vida, não. É porque elas são realmente necessárias no dia a dia, na vida normal. Bom, para a gente resolver essas expressões, a gente tem uma ordem específica que a gente tem que executar as operações descritas para que a gente consiga chegar ao resultado correto. Vamos dar uma olhada nisso aí. Primeiro, a gente tem a ordem de agrupamento. São os símbolos, parênteses, colchetes e chaves. E a gente tem que executar nessa ordem. Ou seja, eu tenho que executar primeiro as operações que estão entre parênteses, depois as operações que estão entre colchetes e, por fim, as operações que estão entre chaves. E eu vou eliminando esses símbolos. Como é que a gente elimina os símbolos? Eu pego tudo que está dentro de um parênteses, por exemplo, eu executo todas as operações ali seguindo a ordem correta, e aí eu chego num número só, um único número ali dentro do parênteses. Aí eu posso tirar o parênteses. A mesma coisa para o colchete e a mesma coisa para as chaves. Bom, como é que eu executo as operações que estão dentro dos parênteses, colchetes e chaves? Seguindo essa ordem aí que está descrito. Olha, primeiro, potenciação e radiciação. Depois, multiplicação e divisão. E, por fim, adição e subtração. Mas cuidado, ó. Aqui dentro, nesse primeiro nível aqui, ó, potenciação e radiciação, não existe prioridade. Então, a gente executa a potência ou o radical, o que aparecer primeiro na ordem de leitura da expressão, seja da esquerda para a direita, como a gente lê um texto normal. A multiplicação e a divisão, a mesma coisa. Elas não têm uma prioridade aqui entre elas duas. Eu executo a multiplicação ou a divisão dependendo do que aparecer primeiro na expressão, desde que não tenha parênteses, colchetes e chaves definindo a ordem, né?
E a adição e subtração, por fim, mesma coisa. Agora, se eu tiver uma adição e uma multiplicação, aí vai primeiro a multiplicação. Se eu tiver uma divisão e uma potência, primeiro a potência. Tá legal? E respeitando os agrupamentos. Tudo que estiver dentro de parênteses primeiro, dentro de colchetes e dentro de chaves. A gente vai deixar isso bem claro nos exercícios.